Muito bem, pessoal. Hoje vamos falar sobre os princípios orçamentários. Bem, o primeiro princípio orçamentário que nós abordaremos é o princípio da unidade. Todos os poderes devem ter o seu orçamento. A União tem o orçamento dela, o Estado e os municípios. Então diz, o orçamento deve ser unificado em uma só peça. Lei orçamentária anual, LOA. Logo, haverá o quê? Um único orçamento que consolida o quê? Todos os poderes e órgãos públicos do ente governamental. Isso significa, reiterando, que o Estado tem o orçamento dele, a União tem o orçamento e os municípios. A fundamentação legal é importante. Lei 4.320, artigo 2º, e a Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 5º, que fala sobre o princípio da unidade orçamentária. O segundo princípio é o princípio da universalidade. Estabelece que toda e qualquer receita e despesa deve estar onde? Deve estar prevista na lei orçamentária, visando o quê? Proporcionar clareza para o orçamento a fim de quê? De facilitar a compreensão. Bem, a fundamentação legal. Artigo 2º, 3º e 4º da Lei 4.320 de 64 e artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal de 88. Repetindo, princípio da universalidade orçamentária. Está aqui, receita e despesa deve estar prevista na LOA. Bem, segundo o parágrafo 5º e o artigo 165, não esqueçam esse artigo, lei orçamentária deve compreender o quê? O orçamento fiscal, orçamento de investimento das empresas e orçamento da Seguridade Social. Não esqueça, orçamento fiscal, orçamento de investimento das empresas e orçamento da Seguridade Social. Princípio da exclusividade. O orçamento público deve contemplar o quê? Apenas matéria que diz respeito ao quê? A previsão da receita e fixação de despesa. Ali nós temos receita e despesa. Diretriz orçamentária é na lei, é na LDO. O programa de trabalho, o planejamento de médio prazo, é no plano plurianual. A lei orçamentária, receita e despesa, está aqui. É o princípio da exclusividade. A fundamentação legal, lei 4.320 de 64, artigo 7. E a Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 8º, fala sobre o princípio da exclusividade. Nós temos aqui uma exceção. Bem, autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, o famoso ARO. É a exceção do princípio da exclusividade. Qual é a exceção do princípio da exclusividade? A abertura dos créditos suplementares, as operações de crédito, inclusive as operações que nós chamamos de antecipação de receita, o famoso ARO. Então, essas receitas, elas constituem a exceção do princípio da exclusividade. Temos aqui o outro princípio orçamentário relevante, ou o princípio da programação. Pressupõe que o orçamento deve expressar o quê? As suas ações de forma planejada. O orçamento ele deve ser estruturado o quê? Em programas de trabalho, a guiar o quê? As ações do governo para o alcance dos seus objetivos. A fundamentação dele é a doutrina. Temos o princípio da legalidade.
Então nós temos as 3 leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, bem como os créditos adicionais são criados o quê? Através de lei. Sempre o PPA, a LDO, a LOA, sempre são criados, sempre são resultado de uma discussão no parlamento. São leis, por isso que tem o princípio da legalidade. A fundamentação legal é a Constituição Federal, artigo 5º e 37, 165 e 166, artigo 5º, o 37, 165 e 66 da Constituição Federal. Temos o princípio da transparência, relevantíssimo. A regra é que todos os atos da administração pública sejam o quê? Transparente. Isso aqui é uma exigência da sociedade contemporânea. Especialmente aqueles que estão relacionados à LOA, né? Porque a LOA mexe com execução orçamentária, mexe com dinheiro público, mexe com receita pública, arrecadação de tributos. Então precisa estar transparente, aberto. Então a fundamentação legal aqui está onde? Na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 48, 48A e 49, e artigo 165, parágrafo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, outro princípio, o princípio do equilíbrio orçamentário. Receita e despesa tem que estar igual, tem que estar equilibrado. Se eu colocar um orçamento com uma despesa acima da receita, eu vou gerar um déficit, né? Um desequilíbrio orçamentário. Princípio da publicidade. O orçamento, como se fala, é o orçamento público. Eles têm que estar à disposição da sociedade, ele tem que ser publicado no Diário Oficial, seja da União, seja dos estados e dos municípios. Ele tem que estar disponível a todos os interessados. A fundamentação está na Constituição, artigo 37. Princípio da gestão orçamentária participativa. Quando se vai construir o PPA, a LDO, a LOA, temos que dar oportunidade à sociedade de participar, de dizer aonde que ela quer que seja aplicado o dinheiro público. Este princípio encontra o quê? Ampara onde? Na Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito bem? A participação popular na hora de nós construirmos, na hora que nós formos elaborar as 3 leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, a sociedade vai dizer as suas prioridades. Fundamentação legal, artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1 da LRF. Princípio da não afetação, segundo o qual todas as receitas orçamentárias devem estar o quê? Recolhida no Caixa Único do Tesouro. Nós não podemos, para facilitar o quê? O propósito desse princípio é que nós não devemos ter despesa que esteja vinculada, receita vinculada a alguma despesa. Isso acaba amarrando a gestão, a administração pública. Então, consolida-se no caixa toda a receita e o administrador vai dizer, de acordo com o orçamento, ele vai gerir o orçamento de acordo com as suas decisões e dos seus secretários. Né? Então está aqui, o propósito básico desse princípio são oferecer o quê? Flexibilidade na gestão do caixa do setor público, de modo que a possibilitar que os recursos sejam carreados para as programações que deles necessitem efetivamente. Evitar o quê? O desperdício de recursos, que costuma ocorrer quando as parcelas vinculadas atingem o quê? Magnitude superior às efetivas necessidades de despesa. Às vezes, né, na hora de fazer o orçamento, você vincula
uma receita, né? uma receita muito grande a uma determinada estrutura de gasto. E às vezes aquela receita está sobrando, você está necessitando de fazer uma suplementação, não sabe aonde fazer e de repente você tem aquela despesa sobrando. Então, quando centraliza-se no caixa do tesouro, tá? A receita, isso facilita para que o gestor ele tome as suas decisões e de certa forma é uma economia orçamentária. Então, pessoal, a gente encerra aqui a nossa aula sobre os princípios orçamentários.